Olá pessoal, tudo bem? Professor Gerson mais uma vez aqui no seu vídeo e hoje eu quero ensinar vocês a fazer esse relatório aqui, olha. É uma aula de Excel onde nós vamos criar um relatório de vendas em dólar. É um relatório que vai constar a data, vai ter o dia da semana, a venda em dólar, né? Mesmo que você não trabalhe com vendas, mesmo que você trabalhe com vendas e não seja com dólar, não custa nada aprender, né? É uma coisa importante, pode ser que hoje você não trabalhe, mas amanhã pode ser que sim. Nós também teremos aqui a cotação do dia, né? O valor do dólar da cotação do dia e a receita geral. E no finalzinho, essa planilha ela vai responder algumas perguntas para nós, como qual foi o total de vendas, né, em dólar, qual foi o total de vendas em real, qual foi o dia que o dólar esteve com a sua maior alta, qual foi o dia que o dólar esteve com a sua menor alta, né, teve com o seu valor mais baixo. E no finalzinho ainda vamos construir um gráfico, né, de cotação para mostrar o crescimento do dólar, tá bom? Eu espero que você, mesmo que você não tenha muitos conhecimentos em Excel, eu gostaria que você aproveitasse bastante essas informações, porque com certeza um dia isso vai ser útil. E como eu disse também, se não for uma coisa que você vai usar agora, nunca se sabe no futuro, né? Aprender nunca é demais, ok? Então, se você está preparado, vem comigo que a nossa aula está apenas começando. Então, pessoal, muito importante, um detalhe muito importante que toda pessoa que vai trabalhar com Excel precisa saber é que para você criar uma planilha excelente, uma planilha boa, você precisa seguir, na verdade, 3 passos, tá? Então vamos lá, o primeiro passo é você montar a estrutura. Nessa parte é onde você vai definir as colunas, os títulos, né, que vão estar em cada coluna, né, a estrutura da tabela. O segundo passo seria o que? Lançar todos os dados. Uma vez que você organizou coluna por coluna, qual é a informação que vai estar embaixo de cada título, né, com cada coluna certinho. E por último, depois que você montou a estrutura, lançou todos os dados, é tornar a planilha funcional. O que significa isso? Significa que você precisa fazer com que esses dados se transformem em algo útil para você. Como é que você vai poder usar esses dados para tomar alguma decisão, para fazer previsões, para fazer análises, ok? Vamos lá então. Bom, então iniciando, eu já coloquei aqui, eu já renomeei a planilha como relatório de vendas em dólar e agora vamos começar passo a passo, ok? A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é selecionar do A1 até a coluna E1. Nós vamos mesclar e centralizar, porque aqui nós vamos reservar, né, um espaço para colocar o título da nossa planilha. Eu vou até aumentar aqui um pouquinho a altura dela e aqui eu já vou colocar então relatório de vendas em dólar, certo? Para deixar ela bem bonitinha, nós vamos centralizar. Eu vou colocar o tamanho em negrito, vou deixar o tamanho 14. Ok? Em A1 nós vamos colocar a data, em B1 nós vamos colocar dia da semana, já vou ajustar aqui a largura da coluna. Em C1 nós vamos colocar venda, aliás, vamos colocar valor, venda, aí eu quero que seja em dólar, então eu vou abrir um parênteses, vou colocar aqui o U e o sinalzinho aqui de cifrão, para entender que é dólar. Mais uma vez vou ajustar a largura das colunas. Na D1 vamos colocar o valor da cotação do dólar do dia, né? Cotação do dólar. Vamos mais uma vez ajustar aqui a largura das colunas. E por último aqui no E1 vamos colocar receita geral. Então estamos no primeiro passo, que é montar a estrutura. O que eu quero colocar aqui? A data da venda. Aqui eu vou colocar uma função texto, que é para que ele retorne para mim o dia da semana relacionado com a data que eu coloquei aqui. Aqui eu vou colocar o valor da venda em dólar, aqui eu vou colocar a cotação do dólar no dia, né? E aqui a gente vai fazer a fórmula para converter o valor de venda em dólar em reais, tá bom? Eu só vou selecionar tudo aqui, deixar tudo negrito, vou centralizar os títulos, ok. Então vamos lá, antes de qualquer coisa, a data. Vamos colocar, deixa eu ver, uma data aleatória. Vamos colocar aí o dia 1/7/25, ok. Aqui, para que ele retorne para mim o dia da semana, eu vou colocar igual a função texto,
Uma vez que abriu essa caixinha aqui mostrando as funções, eu escolho a função texto e dou tab para ele puxar. Agora eu quero que ele retorne primeiro dia de semana relacionado a que data? Eu quero aqui o dia 1º de julho, certo? Coloco um ponto e vírgula para separar, abro aspas e coloco D, fecho aspas e fecho o parênteses. Por que D? D que significa day, então eu quero que ele retorne o dia da semana. Eu vou colocar 4 letras Ds porque eu quero o dia da semana completo, né? Se eu colocasse 3, ele colocaria resumido para mim. Vou dar o Enter, tá ali, foi uma terça-feira. O valor da venda, eu vou colocar aqui, por exemplo, aqui eu já vou confirmar que é dólar, então eu vou vir aqui nesse botãozinho aqui, da onde eu coloco o estilo moeda, e vou clicar e eu tenho as opções, ó, português Brasil, inglês, Estados Unidos, que é o dólar, e o euro, no caso europeu. Como eu quero dólar, vai ser aqui. Então vamos supor que eu vendi 140 dólares. Pronto. No dia 2 de junho, eu vou fazer uma suposição, tá? Vamos colocar que o dólar estava a R$ 5,45. Aqui eu já vou colocar também como valor moeda, português agora no caso, né? E aqui a receita geral. Se no dia 1º de julho, uma terça-feira, eu fiz uma venda de 140 dólares e o dólar nesse dia estava 5,45, o que é que eu vou fazer para me saber quanto foi que eu vendi em reais? Eu vou multiplicar o valor da minha venda, certo? Pela cotação do dólar do dia. Então eu vou fazer uma multiplicação. Então aqui seria o quê? Igual. Aí eu vou fazer o quê? O valor da venda multiplicado, no caso aqui no teclado numérico você tem o sinal de asterisco, que é o sinal de vezes, vezes a cotação do dólar. Então C3 vezes D3. Dei um Enter, tá aí. Vou converter em moeda também, né? No caso aqui agora moeda português. Então no dia 1º de julho, de uma terça-feira, eu fiz uma venda de 140 dólares, onde o dólar estava R$ 5,45 e convertendo aqui para o valor do real, eu fiz uma venda de R$ 763. A partir de agora, a minha estrutura está montada, então eu vou selecionar a primeira linha, que é a linha dos títulos, e a linha da primeira as informações que eu coloquei e vou transformar isso aqui numa tabela. Eu vou vir aqui no menu inserir e vou escolher aqui tabela. Aqui ele pergunta onde estão os dados, é do A2 até o E3? Sim. Minha tabela tem cabeçalhos? Tem. Então ok, a tabela está prontinha. Se eu quiser um outro modelo, eu vou vir, ele vai abrir essa nova aba aqui que é o design de tabela, e aqui nesse botãozinho aqui eu vou escolher qual é o formato de tabela que eu quero. Como eu estou falando de dinheiro em dólar, eu vou colocar aqui, esse verdinho aqui, ó. Pronto. Vou ajustar mais uma vez a largura das colunas. Todas estão ajustadinhas. Aqui também eu acho que seria interessante se eu colocar isso aqui como centralizado. A partir de agora eu não preciso fazer mais nada. Eu já montei a estrutura, agora eu só preciso ir para o passo número 2, que é o lançamento dos dados. Então vamos lá. Eu vou colocar agora aqui, ó, no dia 2/7/25. Aqui eu vou colocar o dia 3/7/25. Aqui eu vou lançar o dia 4/7/25. O dia 5/7/25. Que é mais? No domingo a Bolsa de Valores não abre, então não temos a cotação do dólar, então vou pular o dia 6, vou colocar aqui, ó, dia 7/7/25, vou colocar dia 8/7/25, dia 9/7/25, vou colocar aqui o dia 10/7/25, enfim, vou colocar 2 semanas aqui, mas vocês já entenderam como é que funciona, certo? Então aqui eu tenho aqui a sexta-feira, vou colocar até o dia 12. Tá. Agora que eu tenho aqui as datas, aquele já retornou para mim o dia da semana relacionado a cada data, eu vou colocar o dia das vendas. Então, por exemplo, no dia 2 eu vendi 220 dólares, no dia 3 eu vendi 130 dólares, você vai alimentando a sua planilha, 250 dólares, 280 dólares, 200 dólares, aí 212, vou colocar aleatoriamente, mas você alimentaria com os números verdadeiros, né? Aí eu tenho aqui, ó, 340 dólares, eu fiz uma venda de 157 dólares, vou colocar aqui 450 dólares, vou colocar aqui 590 dólares, pronto. Agora eu precisaria da cotação do dólar.
Aí você pode entrar num site da internet e ver a cotação do dólar por dia, né? É só você entrar no Google, coloca cotação do dólar dia, ele vai mostrar para você exatamente a cotação que tá. Aqui eu vou colocar aleatoriamente, tá? Então, vamos lá. Então ficou aqui, ó, 5,46. No dia 3 ele estava 5,47. Perceba que conforme eu vou alimentando, como eu já fiz a fórmula aqui e transformei isso em tabela, eu só vou alimentando e ele já vai me dando os resultados. Então eu não preciso fazer mais nada, é só alimentar a planilha. 5,47, vamos lá, 5,49. Vamos colocar aqui também, vamos manter aqui um dólar aqui, 5,49. Depois aqui no dia 5 eu vou colocar, vamos falar que o dólar caiu 5,48, né? Que é mais que eu vou colocar aqui, ó, 5,64. Vou colocar 5,65. Vamos colocar que ele caiu mais uma vez aqui, ó, caiu para 5,62. Vamos colocar aqui 5,64, 5,65 e 5,69. Pronto. São números aleatórios, mas você entendeu. Aqui eu já tenho tudo prontinho. Eu tenho a data. Na coluna B aqui eu tenho o dia da semana que foi retornado automaticamente através da função texto aqui. Ok? Aqui eu só tive que alimentar, né, o valor do dólar. Aqui eu coloquei a cotação do dólar e aqui automaticamente, como eu já tinha feito a fórmula, tá vendo? C3 vezes C3, D3, que é o que? O valor da venda multiplicado pela cotação do dólar, eu tive o meu valor de vendas em real. Ótimo. Agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui, ó, aqui embaixo eu vou colocar um total, certo? Eu vou colocar um negrito para que ele fique mais em destaque, vou aumentar um pouquinho. Aliás, deixa eu aumentar bem aqui a minha tabelinha aqui para ficar bem mais fácil de vocês enxergarem. Tá, coloquei um total aqui, vou colocar ele à direita e aqui, ó, eu vou colocar, eu quero saber o que? Eu quero saber qual foi o valor da minha venda em dólar e aqui qual o valor da minha venda em real. Então em dólar, o que eu vou fazer? Igual soma. Selecionei aqui a função soma, vou até a coluna da venda em dólar e vou selecionar todos os valores. Fechei o parênteses, Enter. Então tá, do dia 1º ao dia 12 eu fiz 2.969 dólares de venda. Em real, quanto ficou? Então, igual, mais uma vez, soma. Vou puxar aqui na receita geral, que é o valor do dólar convertido, e vou selecionar todos os números aqui. Fecho o parênteses. Então eu fiz, do dia 1º ao dia 12, eu fiz uma venda de R$ 16.603,88, ok? Bom, essa planilha está concluída, mas se eu quiser deixar o meu relatório um pouquinho mais caprichado, eu vou fazer o seguinte aqui agora, tá? Eu vou selecionar aqui, ó, do A17, 18, 19, eu vou mesclar as células. Por que eu vou fazer isso? Porque eu vou digitar umas questões aqui. E eu vou colocar aqui, vou arrastar para baixo, porque eu vou colocar 4 questões. Já vou colocar as grades para separar bonitinho. Aliás, deixa eu inserir uma linha a mais aqui, só para ficar um pouquinho mais separado. Vou clicar aqui, vou vir aqui no menu, na página inicial, né? Vou vir aqui no menu inserir e pedir para colocar uma linha. Isso. Aqui, eu também vou selecionar e vou colocar as gradinhas. Aqui eu quero colocar o título, valor. E aqui eu vou colocar a data. Os dois títulos eu vou colocar centralizado, negrito, ok? E aqui, quais são as questões que essa planilha vai me resolver? Então, por exemplo, eu quero saber assim, ó, qual data o dólar esteve com seu valor mais alto? Aqui eu vou colocar qual data, só vou consertar porque aqui eu quero, em vez de ser o maior, eu quero ser o mais baixo. Então, mais baixo. Qual data o dólar esteve com seu valor mais baixo? Aqui na terceira eu quero saber o segundo, então, qual data o dólar esteve com seu segundo valor mais alto? E aqui eu quero saber qual data o dólar esteve com seu segundo valor mais baixo aqui no caso, né? Mais baixo. Como é que eu vou descobrir? Bom, essa planilha ela é
pequena, né? Então aqui, se você bater o olho, você tá vendo qual foi o dia que teve mais alto, né? Foi o 5,69, qual foi o dia que teve mais baixo, o dia mais alto. Mas, imagine que isso aqui é só um exercício. Num trabalho de verdade, numa empresa onde você está fazendo isso, você vai ter uma quantidade muito grande de informações, então você vai precisar utilizar outras fórmulas, né? No caso aqui eu quero saber qual a data o dólar esteve com seu valor mais alto. Então aqui, todas as vezes que você quiser saber qual é o valor mais alto que você vai encontrar dentro de uma planilha, você vai usar a função máximo. Então igual, vamos colocar aqui máximo, vou subir até a minha planilha e selecionar a cotação do dólar. Como eu quero saber qual foi o dia que o dólar teve com o valor mais alto, eu vou selecionar tudo. Vou fechar o parênteses e vou dar Enter. O dia que o dólar estava mais caro ele estava 5,69. Como é que eu faço para saber a data? Eu vou subir até aqui, vou aqui no filtro da cotação do dólar, um filtro que apareceu assim que você transformou a sua planilha em tabela. Vou clicar aqui, vou tirar todos os dados e vou selecionar só o que eu quero, que é o 5,69. Ok. Agora que dia que foi? Então foi aqui o dia 12, né? Então eu vou colocar aqui igual e vou clicar em cima do dia 12. Enter, tá certo. Volto para o filtro, coloco para selecionar tudo. Muito bem. Mais uma coisa agora, qual data o dólar esteve com o seu valor mais baixo? A mesma coisa, então agora eu vou vir aqui, igual. Agora eu quero saber o valor mais baixo da planilha, então eu vou usar o que? Função mínimo. Certo? Mais uma vez eu volto lá na coluna das cotações, seleciono todos os itens, fecho o parênteses e mais uma vez Enter. O valor aqui foi, deixa eu colocar aqui, o valor mais baixo foi 5,45. Que dia foi isso? Mais uma vez, subimos aqui na nossa planilha, eu clico aqui, tiro todos os itens e deixo só o que me interessa, que é o 5,45, que é o valor mais baixo. Foi no dia 1, então igual, vou lá e clico na data do dia 1 e igual. Perfeito, volto com o filtro. Agora o que eu vou fazer aqui? Agora eu quero saber qual data o dólar esteve com o seu valor mais baixo. Deixa eu já selecionar tudo e já colocar aqui, porque assim fica todos, na hora que eu digitar o número ele já vai aparecer. Como eu quero saber agora o segundo, eu não vou usar mais máximo, porque não existe segundo máximo, terceiro máximo. Quando eu quero saber o segundo maior valor, o segundo menor valor, o terceiro maior valor, o terceiro menor valor, eu já uso a função maior ou menor. Então aqui vai ficar igual, maior, selecionei, subo até as minhas cotações, seleciono tudo, só que a diferença do maior para o mínimo, para o máximo, é que antes de fechar a planilha agora, eu coloco um ponto e vírgula, como eu quero o segundo, eu coloco o número 2 e fecho o parênteses. Se eu quisesse o terceiro valor, no lugar do 2 eu teria colocado o 3, se eu quisesse o terceiro, eu teria colocado o 3 e assim por diante. Então, o segundo maior, valor mais alto do dólar nesses 12 dias era 5,65. Que data foi isso? Vamos mais uma vez no nosso filtro, na coluna do cotação, clico no filtro, tiro aqui, selecionar tudo e vou para o segundo valor mais alto, é o 5,65, ok. O que eu vou fazer agora? Tem 2 dias aqui, olha que interessante, 2 dias o dólar esteve 5,65. Qual dessas datas eu devo colocar? Bom, no dia 8 foi a primeira vez que o dólar chegou a 5,65, correto? Então, se no dia 11 ele caiu para 5,65, quer dizer que ele teve o aumento e depois caiu de novo. Então, eu vou considerar aqui o valor do dia 11. Igual, clico aqui no dia 11, dou Enter, tá ali, dia 11/7. Volto para o filtro, seleciono tudo novamente, ok. Agora tem a pergunta, qual data o dólar esteve com seu segundo valor mais baixo? Segundo valor mais baixo. Então agora eu não vou usar mais o mínimo, porque não existe segundo mínimo. Eu vou usar menor. Então igual, menor. Mais uma vez eu subo ali na coluna do dólar, seleciono todos os itens e antes de fechar o parênteses, ponto e vírgula, 2. Agora sim, fecho o parênteses, Enter. 5,46 foi o segundo menor valor do dia 1º ao dia 12. Que data foi isso? Vamos lá selecionar. 5,46. Tiro tudo, coloco aqui 5,46. Foi o dia 2. Então agora eu faço o que aqui? Igual. E clico aqui no dia 2. Pronto. Agora eu tenho aqui o dia que o dólar esteve mais alto, o valor mais baixo, o segundo valor mais alto, o segundo valor mais baixo.
Para completar, para deixar isso aqui bem completinho mesmo, vamos voltar aqui todos os itens e eu vou fazer um gráfico comparativo para a gente ver os valores do dólar. Então o que eu vou fazer? Vou selecionar a coluna das datas, vou segurar a tecla Ctrl, que é a tecla que permite que eu selecione colunas alternadas, e vou selecionar o valor do dólar. Uma vez que eu selecionei as duas informações mais relevantes para que eu coloque no gráfico, eu vou vir aqui no menu Inserir e vou escolher gráficos recomendados para ver o que ele vai me recomendar. Para mim está perfeito esse primeiro aqui, então vou clicar e vou dar o OK. Perfeito, agora eu vou transportar o gráfico daqui para o final da minha planilha. Vou deixar ele bem arrumadinho aqui no finalzinho da planilha. Vou dar uma esticadinha aqui para que ele fique bem alinhado. O título, eu vou clicar, vou apagar esse título e vou colocar cotação, vou colocar em letras maiúsculas, cotação do dólar. Perfeito. E aqui ele vai estar mostrando para mim tanto a data como os valores. Tá pronto aqui. O que eu vou fazer agora? Agora a última parte, né? Eu já transformei a minha planilha funcional. Aqui eu consigo ver tudo. Quanto foi que eu vendi em dólar, a cotação do dólar. Eu tenho aqui a receita geral, né? Quanto eu vendi em reais. Eu já sei qual foi o dia que o dólar. Eu já tenho o total de vendas, tanto em real como em dólar. Eu tenho os valores mais altos e os valores mais baixos. E tenho aqui um gráfico que mostra para mim que acompanhou a cotação do dólar do dia 1º ao dia 12 de julho. Certo? Agora eu vou selecionar tudo isso daqui. Vou selecionar bem direitinho. Vou colocar aqui uma borda externa espessa. Vou vir aqui no menu Exibir e vou fazer duas coisas. A primeira é tirar as linhas de grade. E a segunda, eu vou selecionar essa linha de baixo aqui e vou congelar os painéis. Por que eu vou congelar os painéis? Porque eu quero que quando eu precisar movimentar alguma coisa aqui, fique certinho, né? Deixa eu ajeitar aqui meu gráfico. Certo? Uma vez que está tudo pronto, eu vou dar o Ctrl P, que é para visualizar como é que o meu documento, o meu relatório vai sair aqui na minha folha. E eu vou vir aqui em configurar a página. Aqui nessa janela eu vou escolher na página, eu vou escolher paisagem. Na pasta margens eu vou escolher centralizar na página horizontal e vertical. E no cabeçalho e rodapé eu vou colocar o que? No cabeçalho eu vou colocar aqui que é um relatório de vendas em dólar, certo? E aqui eu vou colocar que é o confidencial, e o relatório foi produzido no dia 26, tá? Ok. Ainda não coube, então eu venho aqui no sem dimensionamento e seleciono a opção imprimir, aliás, ajustar a planilha em uma página. Pronto, o relatório está pronto com todas as informações que são necessárias, perfeitinho, bonito, com um ótimo acabamento, pronto para você apresentar para o seu chefe, para o seu supervisor, para o seu diretor, para você fazer uma apresentação para os gerentes, para os diretores e mostrar que você é uma pessoa altamente competente, ok? Espero que vocês tenham aproveitado. Sucesso! Bom, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. O objetivo do nosso canal, como eu sempre estou dizendo aqui, é fazer com que você se torne um profissional cada vez mais qualificado, um padrão cada vez mais elevado de qualificação, de conhecimentos, de habilidades. E se você tiver algumas outras dúvidas relacionadas a Excel, ao Word ou ao campo de crescimento profissional, pessoal e até financeiro, deixe nos comentários aí que a gente vai sempre programar para fazer novos vídeos com novos temas, ok? O nosso canal ele é especializado nessas coisas, ok? Tudo que faz você crescer, seja no campo pessoal, profissional, espiritual ou financeiro, esse é o objetivo, fazer com que você se torne uma pessoa grande. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, sucesso e até a nossa próxima aula.